friend zone? Será que é uma coisa saudável? Será que não é saudável? De acordo com o olhar de um psicanalista, se você tem dúvida com relação a isso, o que acontece e o que você pode fazer de bom ou de ruim, eu te convido a acompanhar o início desse vídeo até o final dele. Então, roda a vinheta aí. Friend zone. O que é a friend zone? O que é a chamada friend zone? Todo mundo aqui já deve ter passado por uma friend zone. Friend zone nada mais é do que aquela zona de posição onde você é colocado como amigo. Só que antes de falar da friend zone, antes de ser colocado como um amigo ou como uma amiga, nós temos que falar de um contexto chamado de desejo ou de um contexto chamado de interesse. Todo mundo tem, de uma certa forma, desejo e interesse. São coisas que caminham juntas. São coisas que caminham determinadas. Às vezes em ramificações diferentes, mas tem um objetivo, de ter as duas unidades complementares, que é o desejo e o interesse. Então, quando nós começamos a relacionar com uma pessoa, através de aplicativo de mensagem, ou através de uma conexão real, conhecendo pessoalmente, nós temos esse processo que é de conhecer de fato quem é a pessoa e a pessoa também nos conhecer. Às vezes vem de algo inconsciente, às vezes vem de algo por um traço de personalidade, porque às vezes quando nós encontramos traços de personalidades semelhantes, identificamos com a pessoa e a pessoa também se identifica com nós. Mas dentro desse contexto e dentro desse time de conhecer, existe a possibilidade de acontecer alguma coisa. Existe a possibilidade de ter um beijo, um abraço, uma ficada, uma conexão emocional, de migrar daquilo dali para uma coisa mais séria, depois daquela coisa mais séria, migrar para uma coisa mais séria ainda. Então, esse time com relação a esse conhecer e conhecer o outro é alinhado de duas situações, alinhado através do interesse e alinhado também através do desejo. Então, quando nós temos interesse, nós temos desejo, olhamos para uma pessoa, nós temos aquilo que nós direcionamos para a pessoa, baseado de uma certa maneira de perguntas, baseado através de intenções, baseado até de brincadeiras e a fantasia dos xistes, como a psicanálise fala dessa forma, diz que por trás de toda brincadeira tem um ponto de verdade. Já ouviu esse ditado? Pois é, esse ditado é verdade. Então, quando nós temos esse conhecer do outro, o outro nos conhecer também, nós temos esse time. Esse time de quê? De identificação e de familiarização com a pessoa. E dentro desse contexto de intenção de familiarização e conhecer a pessoa, às vezes acontece algo que ou um ou outro, quando eu falo um ou outro, é ou o homem ou a mulher coloca aquele respectiva pessoa que está conhecendo na condição de amizade, na condição de amigo, na condição de uma pessoa que você não tem interesse físico para poder relacionar com aquela pessoa. E a coisa mais natural da vida. Por quê? Quando você identifica na pessoa e não tem nenhum interesse físico em ficar com a pessoa, é natural você dizer para a pessoa: aqui nós temos que ser somente amigos. Da minha parte, eu sou só seu amigo. Da sua parte, você é só minha amiga. E o contrário também acontece. E até das pessoas do mesmo sexo também. Só que nós temos que entender também uma condição muito importante. Por quê? Tem gente que fala assim, ó, vamos pegar numa relação monogâmica, que é de homem e mulher. Tem gente que fala assim, ó, como nós temos no Brasil hoje, na realidade, mais mulheres do que homens, isso está levando a um colapso emocional absurdo. Você vai ver daqui a alguns anos. Mas eu não vou falar disso agora. Se quiserem, eu falo no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. Mas, como nós temos mais mulheres do que homens, a tendência é que as mulheres coloquem mais homens na friend zone, porque tem mais mulheres. Não que os homens também não façam isso. Aí tem gente que fala, cara, é a mulher que coloca o homem na friend zone ou o homem que se coloca na friend zone? Gente, independente da mulher colocar o homem na friend zone ou o homem colocar a mulher na friend zone, a decisão de permanecer ali na friend zone é da pessoa que foi colocada lá. Exemplo, se eu pego esse celular aqui, ó, coloco ele na condição de intenção de me relacionar, e aqui eu tenho a intenção da friend zone, a pessoa me coloca aqui
na friend zone, se a pessoa me colocou aqui, eu tenho que fazer algumas perguntas para mim. E essas perguntas são quais? Esse local aqui está confortável para mim? Se estiver confortável para você, permaneça aí. Não, esse local não está confortável para mim. Se não está confortável para você, então saia desse local. Então a decisão de estar na friend zone não é a pessoa que o colocou lá. A decisão de estar na friend zone é a própria pessoa que se permite estar lá. Se você não se permite estar lá, saia desse local. E a gente vê pessoas perdendo um tempo, uma energia tão grande de permanecer nesse local com o intuito neurótico de que a pessoa um dia vai mudar e a pessoa um dia vai me aceitar. Não vai. E quando a pessoa tem esse pensamento neurótico de que um dia essa pessoa vai mudar, um dia essa pessoa vai me aceitar, você não está olhando para você e você não reconhece os valores que você tem em você. Porque a partir do momento quando você reconhece os valores que você tem em você, quando você sabe o tanto que você é completo com você busca uma outra pessoa para poder o quê? Transbordar aquilo que é completo em você. Agora, se você convive com uma pessoa e a pessoa completa aquilo que te falta, se a pessoa te colocar na friend zone, você vai aceitar ela. E você nunca vai ser uma pessoa madura emocionalmente. Mas lembrando que estar na friend zone é algo que quem está lá decide se quer estar ou não. Você decidiu não estar? Peça licença e saia. E a coisa mais natural da vida, porque no mundo relacional nós temos amizades que finalizam, amizades que terminam, como é finalizada, da maneira como é finalizada, relacionamentos que são terminados, relacionamentos como são as maneiras terminadas. É a vida, gente. Para poder experimentar o amor de verdade, é necessário correr risco. E para correr risco, é necessário ter o quê? Vida. Somente vai viver o extraordinário aquele que se arrisca. Quem não se arrisca, não vive o extraordinário. E de uma maneira, isso é saudável? Depende. Depende de que sentido? Depende se está alinhado do jeito que eu disse lá no início, conforme os seus objetivos e conforme o seu desejo. Fernando, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso o seguinte, por exemplo, tem gente que possui amizade colorida. O que é amizade colorida? Amizade colorida é um grau de maturidade que cada um tem, no caso, os dois têm que ter. Amizade colorida é o quê? Você gostar da pessoa, a pessoa gosta de você, mas nenhum dos dois não se sente confiáveis em ter um compromisso, devido a alguma coisa. Mas não se sentem confiáveis. Mas os dois se gostam, os dois sentem atração. Então eles têm ali uma amizade colorida, que é o quê? Uma troca física, um beijo, um abraço, um carinho, um afeto, cada um lá na sua área de esfera, baseado disso para cima. Não estou aqui para julgar ninguém, nem nada disso. Cada um tem a sua consciência e seu princípio moral. Mas a amizade colorida é isso. A amizade colorida é o quê? É você ter um afeto com a pessoa tão grande, de tal forma que você não quer se comprometer com ela. E ela também não quer se comprometer com você, mas você tem um respeito muito grande por essa pessoa, e você tem atração por essa pessoa tem também um respeito muito grande por você, e essa pessoa tem atração por você. Se tem isso e não querem um compromisso sério, alguns migram para uma amizade colorida. Ah, Fernando, isso é certo ou errado? Gente, depende do objetivo e depende daquilo que você tem de desejo a ser realizado. Porque a vida ela é assim. Às vezes a vida a gente tem que dar uma flexibilizada, às vezes a vida a gente tem que pensar muito bem. Ah, mas será que eu não estou me dando ao meu valor? Depende. Se o seu valor é ficar solteiro e esperado por alguém, sem viver isso, como estou dando como exemplo de amizade colorida, eu respeito você. Mas se o seu objetivo, e ainda você está alinhado dentro dele, sem compromisso nenhum, mas vivendo uma amizade colorida, eu também respeito você. O grande problema é que a gente quer impor o nosso respeito, o nosso pensamento para o outro como se fosse absolutamente a verdade concreta, a verdade divina. E talvez até seja, no seu ponto de vista, na sua crença divina. Mas nós temos que entender que dentro de um contexto moral, e cada pessoa tem morais diferentes, cada um vive na maneira adequada, baseada no seu objetivo, no seu desejo e naquilo que a pessoa determina para a sua vida. Porque quando você alinha essas três condições, você quer algo realizado na sua vida. Então, friend zone é saudável ou não é? Não sei. Depende do seu objetivo e depende daquilo que você determina na sua vida. Se você for julgado lá e está feliz, está realizado e os seus objetivos estão sendo atendidos, beleza, continue aí. Se não está, saia dela. É a coisa mais natural da vida, você continuar
ou você permanecer. Mas saiba que a escolha de estar lá depende de você. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar nos comentários, o final é a parte melhor. E se inscrever, compartilhar com as pessoas que você acha que precisa de ouvir isso. A única diferença de mim para você é que a minha deficiência está exposta e a sua não. E se você ainda tem dificuldade e não consegue lidar com isso sozinho, eu te convido a entrar nos contatos abaixo aqui na descrição, para quem sabe agendar uma sessão de terapia. Vou finalizar o vídeo por aqui. Um abraço e tchau, tchau!